E vamos juntos, caros e caras ouvintes, para mais um podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, edição de agosto de 2025. Eu sou Patrícia Capa, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com vocês e com a minha editora assistente, que está no comando das publicações digitais, Thaís Santi. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. É uma grande honra estar com vocês para apresentar mais um programa que terá, inclusive, uma edição extraordinária e inédita a partir deste O Papel em Minutos de agosto. Correto, Patrícia? Sim, Thaís. Preparamos para os nossos ouvintes um complemento do nosso programa que contempla uma entrevista especial com o nosso colunista convidado de Estratégia e Gestão, Márcio Funchal, sobre o tema Exportações de celulose e papel, questões mercadológicas, Europa e Estados Unidos. Portanto, após ouvir este programa, fiquem atentos e atentas para o que virá em seguida. Vamos ficar por aqui então, Patrícia, e iniciar com os ouvintes este nosso podcast relativo à revista O Papel impressa de agosto de 2025, com os destaques de reportagem de capa e entrevista neste primeiro bloco. A Melhoramentos é capa da edição de agosto de 2025 da revista O Papel. Com um investimento médio de R$ 40 milhões, a empresa inaugurou em junho último a unidade Fabril Biona, situada em Camanducaia, Minas Gerais. A nova fábrica tem capacidade produtiva anual de 80 milhões de embalagens destinadas inicialmente ao setor alimentício. A inauguração representa um passo estratégico relevante e consolida a jornada de transformação trilhada pela Melhoramentos, como detalhe a seguir Rafael Gibini, CEO da Melhoramentos. É uma satisfação compartilhar com o mercado a inauguração da nossa nova fábrica de embalagens Biona. A Biona é resultado da união entre a nossa experiência entre base florestal renovável e tecnologias inovadoras. É uma embalagem de alta performance, resistente à gordura, à umidade e também a temperaturas extremas, que ao mesmo tempo que garante uma ótima experiência de uso para o consumidor final. Produzida a partir da nossa fibra de celulose, uma matéria-prima que é renovável, a embalagem é compostável em cerca de 75 dias. Esse lançamento representa um passo importante da jornada de transformação da Melhoramentos, que está celebrando este ano os 135 anos. Mais do que inaugurar uma fábrica, estamos abrindo caminho para soluções que substituem o plástico de uso único e contribuem para a redução das emissões de carbono. Biona nasce como uma solução brasileira, escalável e competitiva, pronta para atender grandes marcas e diferentes setores industriais. Agradecemos o CEO da Melhoramentos, Rafael Gibini, pela participação em nosso programa e convidamos os ouvintes a ler a reportagem de capa completa em opapeldigital.org.br ou em suas edições impressas que estão a caminho de suas residências. Esta matéria traz ainda os resultados de um estudo inédito sobre a pegada de carbono de diferentes tipos de embalagens, que mostraram que a Biona destacou-se entre as alternativas avaliadas, apresentando menor índice de emissões de gases de efeito estufa. Parabéns a Melhoramentos pela inauguração. E vamos passar agora para a nossa entrevista principal do Papel de Agosto, que traz em questão o tema cibersegurança. A realidade atual reflete ambientes fabris cada vez mais conectados à internet e aos sistemas de tecnologia e de conectividade das empresas, Patrícia. Portanto, a interatividade crescente entre eles requer planejamento de cibersegurança a fim de minimizar os riscos de ataques aos sistemas ciberfísicos. E nosso convidado para falar sobre o tema e também um dos entrevistados pela revista O Papel é Fernando Lobo, vice-presidente de Tecnologias Avançadas e Tecnologia Operacional da Fortinet para a América Latina e Canadá. A seguir, ele esclarece que a estratégia de segurança cibernética para o ambiente de produção tem as suas particularidades. A indústria 4.0 está revolucionando o setor de papel e celulose com tecnologias de automação, análise preditiva e conectividade em tempo real. Mas se a gente olhar direito, essa transformação também trouxe um novo desafio. Esse desafio é proteger os sistemas industriais contra ataques cibernéticos cada vez mais frequentes e sofisticados. Com a integração entre os ambientes de produção e os sistemas produtivos, o antigo modelo de isolamento, a gente chamava isso de air gap, deixou de existir, ele, na verdade está se extinguindo. Hoje tudo está conectado, então isso significa que qualquer falha de segurança pode afetar diretamente a operação de uma planta, causando paradas longas, além de prejuízo, colocando principalmente vidas em risco. Alguns dados recentes mostram que com quase metade das empresas, indústrias, quase toda essa metade sofreu uma violação de segurança
nos últimos 365 dias. E sabe o que o mais preocupante é que cerca de 80% dessas empresas que a gente sai para conversar ainda não fazem o básico, que é a segmentação de rede. Quando a gente não segmenta a rede, a gente começa a oferecer para os atacantes que podem tomar controle de, por exemplo, um controle administrativo, passem a ter acesso irrestrito a sistemas críticos de automação, os PLCs, sistemas que tomam conta de toda a tua linha de produção, do seu parque fabril. Isso é bastante preocupante. Na indústria de papel e celulose, onde os processos são contínuos e altamente sensíveis, a segurança cibernética precisa ser pensada de forma estratégica. Acho que é essencial controlar o acesso a terceiros, revisar logs, gerenciar os riscos e principalmente adaptar as tecnologias que são inerentes dessa indústria às necessidades de cada operação, visando sempre a segurança. Para entender o nível de maturidade, a gente entende que isso é uma jornada e essa jornada tem que ser personalizada. Então, é importante entender onde você está e para onde você vai. Mas o mais importante é você entender que se a sua fábrica está conectada de alguma forma, ela sempre estará exposta e com isso você tem que tomar muito cuidado. Tem que estar sempre atento aos riscos inerentes de estar conectado e que a indústria 4.0 traz para a gente. Muito obrigada, Fernando Lobo, pela participação em nosso Papel em Minutos de agosto. E convidamos os ouvintes para a leitura completa desta entrevista para ficar por dentro das formas de estruturar estratégias de implementação de segurança cibernética em ambientes fabris e conhecer os principais desafios enfrentados atualmente pelas empresas, bem como saber as melhores práticas para superá-los. Com esta boa dica de leitura, Thaís, para os ouvintes, vamos encerrar este primeiro bloco do nosso programa, que resume os principais conteúdos das edições da publicação que completa seus 86 anos de circulação mensal impressa no Brasil e no mundo neste 2025. Para quem nos acompanha, já sabe que este segundo bloco do nosso programa é sempre dedicado aos destaques de conteúdos das nossas colunistas. Exato, Thaís. E nesta edição do nosso podcast, quem está conosco são os colunistas. Carlos Baixa, professor da Exalc USP, que podemos denominar o homem dos preços, responsável pela coluna Indicadores de Preços, como não poderia ser diferente o tema. E temos também o Dr. Fabrício Soler, sócio da S2F Partners, advogado, professor e consultor que assina a coluna Legislação de Resíduos Sólidos. Mas antes de chamar nossos colunistas, Patrícia, vamos lembrar novamente aos nossos ouvintes que depois do lançamento deste O Papel em Minutos, teremos um podcast especial com o colunista Márcio Funchal sobre exportações de celulose e papel e as questões de mercado na Europa e Estados Unidos. Portanto, fiquem atentas e atentos à divulgação. E sem mais delongas, então, Thaís, vamos começar com o recado que o professor Carlos Baixa tem neste mês de agosto aos ouvintes sobre a sua pesquisa de preços em nível global. Caro leitor, cara leitora da revista O Papel, nessa edição chamamos a atenção que há agora uma sincronia entre os países na queda do preço em dólar da celulose, tanto de fibra longa como de fibra curta, inclusive nos Estados Unidos. A situação que o mercado norte-americano ele já paga um preço pela celulose muito maior do que é cobrado na Europa e do que é cobrado na China. Então há vantagens para os produtores de celulose poderem, entre aspas, arcar com o custo do imposto de importação e mesmo assim alocar celulose para os Estados Unidos. De outro lado, no mercado interno, nós temos uma grande estabilidade dos preços em reais de papéis e de aparas, como vários fabricantes internacionais, inclusive chineses, estão alocando para outros mercados, inclusive para o Brasil, os seus excedentes que não podem ir para os Estados Unidos, tem uma pressão no mercado interno, tornando ele mais contestável, de modo que não há alterações dos preços em reais dos papéis e nem tampouco das aparas. Essas últimas, inclusive, com queda de preços internacionais. Boa leitura de nossa coluna.
Nossos agradecimentos ao professor Baixa pela participação em nosso programa e convidamos os ouvintes a acessar o papeldigital.org.br ou o portal newspulpaper.com para ler o conteúdo completo elaborado pelo nosso colunista de preços, que está imperdível. E os ouvintes vão encontrar na revista Papel Impressa e na versão digital de agosto muito mais artigos dos nossos especialistas para ficarem por dentro de conceitos relevantes sobre carreiras, gestão e mercado, entre outros temas pertinentes ao desenvolvimento organizacional e profissional. Seguindo com este nosso Papel em Minutos, quem está presente aqui para falar agora com os nossos ouvintes sobre atualidades da legislação de resíduos sólidos é o advogado e professor, colunista da revista O Papel, Dr. Fabrício Soler. Nosso renomado colunista faz um panorama sobre o cenário de ações que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima vem desenvolvendo, com foco no Plano Setorial de Resíduos Sólidos e Efluentes Domésticos, que esteve em consulta pública, inclusive recentemente. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima está trabalhando na elaboração da Estratégia Nacional de Mitigação dos Gases de Efeito Estufa. Essa estratégia, ela compõe o Plano Clima, com um conjunto de ações de enfrentamento às mudanças climáticas e para o cumprimento, naturalmente, das metas climáticas do país. E para isso, essa estratégia ela conta com planos setoriais, Plano Indústria, Plano Energia, Plano Cidades e, particularmente, o Plano Setorial de Resíduos Sólidos e Efluentes. Então, esse plano setorial, ele é crucial para a Agenda Nacional de Mitigação de Gases de Efeito Estufa, porque o plano, ele propõe analisar a situação atual do setor, definir um conjunto de ações e estabelecer as metas e instrumentos de monitoramento para que o setor caminhe para a descarbonização. Então, nesse sentido, focando objetivamente aqui no plano setorial de resíduos, o plano colocado em consulta pública traz um pouco do cenário dos resíduos no Brasil, o desafio da gestão ambientalmente adequada, em particular ainda a preocupante existência dos lixões e aterros controlados, que importam em disposição inadequada. Estima-se que ainda persistam quase mais de 2.000 lixões e aterros controlados em operação. Então, é fundamental que o país, para cumprimento da sua meta de descarbonização, a gente feche imediatamente, encerre esses lixões e assegure a destinação final ambientalmente adequada. Então, nesse sentido, uma das frentes que esse plano prevê é a valorização dos gases, o aproveitamento, a valorização energética do biogás e da compostagem dos resíduos orgânicos. Então, aqui nós estamos falando do biometano, por exemplo. Então, é fundamental para que o biometano seja impulsionado como uma nova matriz energética, como combustível do futuro, é que a gente avance na valorização, no tratamento dos resíduos, eliminando de uma vez por todas os lixões. Então, aqui eu só vou reforçar quais são as prioridades e tendências para a mitigação no plano dedicado a resíduos sólidos. Então, de novo, o plano setorial de resíduos, dentro da Estratégia Nacional de Mitigação de Gases de Efeito Estufa, as tendências e prioridades de 2025 a 2035. Então, nós temos aqui combater o desperdício de alimentos, encerrar os lixões e aterros controlados, valorizar a fração orgânica dos resíduos por meio da compostagem e biodigestão, aproveitamento energético do biogás em aterros, fortalecimento da economia circular e recuperação da fração seca e, naturalmente, a universalização do saneamento com tecnologia de baixas emissões. Então, essas são as diretrizes mestras aqui, as tendências, as prioridades, como entendidas como alavancas prioritárias para a descarbonização do setor de resíduos. E aí, ainda importante dar um destaque que esse plano prevê a importância de uma transição justa. Então, está prevendo aqui que essa busca pela mitigação dos impactos da descarbonização seja acompanhado com um olhar atento para as populações vulneráveis, em particular para as catadoras e catadores de materiais recicláveis. Então, o plano deve prever medidas concretas de valorização, formalização e capacitação desses grupos de catadores e catadoras de materiais recicláveis, promovendo uma inclusão produtiva nas cadeias circulares. Então, aqui em termos conclusivos, nós temos aqui um plano
colocado em consulta pública, que prestigia a economia circular, a compostagem, a biodigestão, o biometano, reforça a importância do incremento das ações de gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos e, fundamentalmente, o fim dos lixões e aterros controlados. Quem quiser conhecer mais detalhes sobre os assuntos abordados em resumo pelo nosso colunista, professor e advogado Fabrício Soler, fica a dica para a leitura da coluna completa assinada por ele nesta edição de agosto da Revista O Papel, na qual os ouvintes encontram um contato de e-mail para conversar com o nosso especialista. E reforçando que após este programa, os ouvintes poderão aguardar a edição especial que será lançada com o colunista Márcio Funchal, da Márcio Funchal Consultoria, vamos encerrar este segundo bloco do nosso Papel em Minutos, o programa que traz destaques de leitura a quem nos acompanha sobre conteúdos relevantes das edições mensais impressas da revista O Papel. Começamos agora o terceiro bloco do nosso podcast O Papel em Minutos, com os principais destaques da coluna Radar, as notícias mais lidas do portal newspulpaper.com, além dos agradecimentos especiais aos anunciantes e detalhes da nossa chamada de capa para a próxima edição da revista O Papel, setembro de 2025. Ouvidos atentos e continuem conosco para acompanhar as últimas novidades que envolvem a cadeia produtiva do setor de árvores cultivadas, pois tivemos mais um mês de anúncios relevantes para a nossa indústria. Exato, Patrícia. Começando pela Arauco, que captou 2,2 bilhões de dólares para o projeto Sucuriú, e a Klabin, que anunciou um novo aporte de 1,2 bilhão de reais no projeto Platô. Já a Suzano aprovou a emissão de 2 bilhões de reais em cédulas de produto rural para financiar áreas de manejo florestal. E mais recentemente, a Bracel Papéis confirmou a instalação de uma nova máquina em Lençóis Paulista. O setor está a todo vapor, hein, Thaís? Mesmo que ainda em um cenário de incertezas no âmbito global, a indústria tem avançado, demonstrando sua solidez em meio a tantas mudanças, como aquelas que abordamos no bloco anterior com os nossos especialistas. E estamos mostrando tudo isso, caros e caros ouvintes, em nossas coberturas especiais, que podem ser conferidas pelo portal newspulpaper.com. É isso mesmo, Patrícia. As últimas semanas foram bem movimentadas no portal newspulpaper.com. Com as jornalistas Caroline Martim e Fernanda Capo, realizamos simultaneamente a cobertura da 13ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas da Universidade Setorial ABTCP e o evento sobre produtos florestais na América Latina, promovido pela Fast Markets. Além de uma novidade, queridos ouvintes, nós também estreamos a série em vídeo chamada Por Dentro da Fábrica. A série tem o objetivo de destacar as tecnologias e diferenciais das plantas de celulose e papel de forma leve e informativa. Nesse primeiro episódio, visitamos a fábrica da Bracel em Lençóis Paulista, onde realizamos entrevistas exclusivas para vocês com alguns dos profissionais da companhia, incluindo o meu querido Geraldo Simão, para quem manda um grande abraço. Para conferir o vídeo, acessem o nosso canal do YouTube buscando por Newspulpaper. Ao acessar o canal, aproveitem para se inscrever e visualizar também os vídeos dos 3 dias de cobertura do evento da Fast Markets e da 13ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas. Acessem agora mesmo! Quero ver muitos inscritos nesse canal no YouTube, hein, Thaís? Onde publicaremos mais coberturas de eventos, entrevistas e visitas às fábricas. E vamos então passar agora para as notícias do Radar. É isso mesmo, com mais notícias importantes, como o anúncio da Suzano, que firmou permuta de madeira com Eldorado e investirá nessa transação 1,3 bilhão de reais até 2026, e a entrada da Econova no setor, apostando em soluções químicas verdes e tecnologias inovadoras. Demonstrando o potencial da indústria, a Hering realizou a entrega de 4 rebobinadeiras Excel em apenas 6 meses, para clientes como Silvamo, Santa Maria, Panasa e Adami. Entre outros destaques, temos a Ecoenergia, do Grupo Equatorial, que fortaleceu sua presença no mercado solar ao firmar contrato de autoprodução com a Paraibuna Embalagens, que passou a ser sócia do Parque Sertão Solar Barreiras 21, em Barreiras, Bahia. Em reformas e upgrades, temos a Fernandes, que modernizou seu sistema de preparo de massa com soluções da Voit Paper. E para finalizar, com mais uma notícia do Radar,
Mas sem dar mais spoilers, temos a Nurium, que expandirá sua capacidade de clorato de sódio em 20% no Brasil para atender a nova fábrica de celulose da Arauco. E vamos passar agora para outro momento especial do nosso podcast, os anunciantes deste mês. E destacamos nesta edição, Thaís, as seguintes empresas: Axtchem Brasil, BASF, Contec, Dynatec, Metame Metal Mecânica, Indústria de Cartão Esbravati, a Melhoramentos Florestal, a Schweitzer Maldwit do Brasil, famosa SWM, além de Cider Química, Siemens Brasil, Sindus Andritz e Voith Paper. Agradecemos a todas as empresas anunciantes e seguimos agora para a chamada de capa da edição de setembro da revista O Papel. Na edição de setembro, traremos uma cobertura completa especial sobre a 13ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas, promovida pela Universidade Setorial ABTCP, com todos os detalhes dos 3 dias de muito conhecimento compartilhado. Este ano, o tema principal foi otimização da produção de celulose e papel e da gestão eficiente aos processos inovadores. Para as empresas que participaram do evento e também para todas aquelas que desejam anunciar nesta próxima edição da O Papel Impressa, falem com o responsável pelo relacionamento associativo da BTCP, o Wallace Roberto. E deixamos aqui registrado o nosso convite a todas, todos e todas de uma excelente leitura da revista e do portal newspulpaper.com, bem como do nosso canal do YouTube. Finalizando assim mais uma edição do tradicional podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, deixando a vocês um grande abraço e até o próximo programa.